Depois de Elias ter se apresentado a Acabe e ter dito que não haveria chuva e nem orvalho nos seguintes anos, Deus fala com ele. Veja, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, 3 e 4. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Elias faz tudo como o Senhor mandou. Ficou ali próximo ao riacho, sendo alimentado pelos corvos, assim como o Senhor falou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. Mas como não havia chuva, o riacho secou, e Deus fala com Elias novamente. Vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse-lhe: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo do 9 ao 16. Lendo esses 2 acontecimentos da vida do profeta, algumas coisas me chamam muito a atenção. Uma delas é a plena confiança que Deus vai suprir o que for preciso. Por causa da dura palavra dirigida a Acabe, Elias teve que se afastar do meio do povo, e Deus o mandou ir para perto de um riacho que, por um tempo, teria água para ele beber. Ele foi confiando na provisão de Deus para comer e beber, ou seja, somente a provisão de Deus garantia que ele continuasse vivo. Não havia uma segunda opção. Ele continua perto desse riacho até a água dele secar. Quando seca, ele vai para a casa de uma viúva. E o interessante é que Deus o manda ir até essa viúva para ela ser a provisão dele, pois ele pede água e comida para ela. E ao mesmo tempo, ela também precisava de uma provisão, pois ela só tinha um restinho de comida que daria para fazer apenas a sua última refeição e a de seu filho. Depois disso, eles morreriam de fome. Mas graças a Deus, na vida do profeta, nem a viúva, nem seu filho e nem o profeta morreram de fome ou sede. Deus proveu o suficiente para todos. Deus trabalha de forma única. Onde já se viu alguém que está precisando de alimento levar alimento a outras pessoas? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que confiaram em Deus pela fé. Elas confiaram no invisível, como Abraão fez e como o profeta Elias.
que acabamos de ver aqui. Eles simplesmente obedeceram e seguiram a vontade de Deus. Será que nós, no lugar deles, faríamos a mesma coisa? Bem, como você já sabe como terminou a história deles, talvez por isso você responderia que sim, né? Então vamos falar da sua vida e da minha, já que elas ainda não acabaram e não sabemos como que acaba. Será que temos confiado 100% e feito tudo segundo o que Deus quer para nós? Estou falando do tempo depois da conversão, pois é óbvio que, quando não éramos convertidos, nós não nos esforçávamos para fazer tudo segundo a vontade de Deus. Estou falando de depois que você decidiu entregar a vida para Cristo. Você, neste exato momento da sua vida, está fazendo o que Deus quer para você? E está onde Ele quer que esteja? Tomara que sim, meu amigo. Sei que confiar na provisão de Deus pode parecer algo inseguro, tanto para as coisas grandes como para as menores, pois confiar e depositar sua vida no invisível não é fácil, ainda mais se isso levar tempo. Mesmo assim, confie, não há nada melhor do que estar segundo a vontade de Deus. Abraão confiou no impossível, tanto que é conhecido como pai da fé, e foi pai de uma grande nação, nação essa que o próprio Cristo nasceu dela. Elias confiou no invisível e viveu coisas extraordinárias da parte de Deus, chegando a ser arrebatado vivo. Hoje, eu te convido a confiar no invisível, confiar na provisão de Deus, por mais que possa parecer incerto, pois a insegurança com Deus é melhor do que a nossa confiança sozinha.